derivação ela pode ser prefixal, ela pode ser sufixal, ela pode ser prefixal e sufixal, ela pode ser parassintética, regressiva e imprópria. Prefixal. Nós temos aí a palavra infeliz. Feliz é um radical, não tem vogal temática, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Eu estou repetindo isso para que vocês assimilem bem essas situações. E antes do radical feliz, foi acrescentado, né, o prefixo in, e aí se tornou infeliz. Nesse caso, nós chamamos de derivação prefixal. Embaixo, felizmente, foi acrescentado um sufixo mente ao radical. Então, chamamos de sufixal, porque vem após ao radical. Prefixal e sufixal, ou seja, são dois elementos que foram acrescentados ao mesmo tempo ao radical feliz, que foi a partícula in e a outra partícula mente. Nós também temos a derivação parassintética. Só que nesse caso, não se pode tirar um elemento sem tirar o outro. Ou seja, no caso da parassintética, o prefixo e o sufixo que são acrescentados ao radical, eles não podem ser removidos. Porque se eles forem removidos, vai desconfigurar a estrutura da palavra. A palavra vai deixar de existir, a palavra não vai fazer sentido. Observem alguns exemplos. Empalidecer, emagrecer, enterrar e esfriar. Cada palavra está em negrito aqui, algumas partículas, né? No caso, empalidecer, a partícula em, está em negrito, é um prefixo. A outra partícula, ecer, também está em negrito, e é um sufixo. Só que se você tirar o ecer e manter só o em, a palavra não vai continuar, a palavra não vai poder existir. Vai ficar como? Empálido? Essa palavra existe? Não. A mesma coisa é emagrecer. Você não pode tirar o e e só manter o magrecer. A palavra não existe, ela não sobrevive, ela não faz sentido. Enterrar. Você tirar o prefixo em e manter só o sufixo junto com o radical, vai ficar terrar. Essa palavra resiste? Não. Mesma coisa, esfriar. Se você tirar o sufixo ar e manter só o ex, vai ficar esfri. Entenderam? A diferença de parassintética e prefixal e sufixal? Na prefixal e sufixal, se você, no caso aqui, olha, voltando ao exemplo de cima, você tirar o prefixo in e manter só o mente, a palavra vai continuar existindo. Vai ficar felizmente. Diferente do exemplo de baixo, empalidecer. Ou seja, na parassintética, o prefixo e o sufixo, eles são acrescentados ao radical simultaneamente, obrigatoriamente, criando aí uma relação de total dependência. Esses elementos, essas partículas que são integrados ao radical na parassintética, elas são obrigatórias. E criam uma relação entre eles de total dependência. Ou seja, não se pode tirar um termo sem tirar o outro. Vai desconfigurar completamente o sentido da palavra. A palavra vai deixar de fazer sentido. Ela só vai existir com a presença dos dois termos, dos dois elementos, do prefixo e do sufixo. Então, quando vocês se depararem nas questões, nas provas, observem essa diferença. Tá? As bancas costumam cobrar muito essa derivação, né? E eu espero que isso tenha ficado claro aí para vocês. Regressiva. O que é uma derivação regressiva? A derivação regressiva ela é formada por substantivos abstratos que indicam ação, porque são formados a partir de verbos. Ou seja, essa derivação elas são substantivos que são palavras que se transformaram em substantivos abstratos através dos verbos.
a partir dos verbos. Observe um exemplo abaixo. Beijar e lutar são verbos. Só que se tornaram substantivos abstratos. Nesse contexto aqui, olha. Beijar se tornou o beijo. Lutar se tornou luta. Ou seja, deixou de significar, deixou de ser apenas um verbo e se tornou um substantivo, um nome. Observem que do lado dessas palavras tem a presença do artigo definido o e a. Esses artigos aparecem acompanhando os substantivos. Então, o beijo aqui deixou de ser verbo e passou a ser um nome, passou a ser uma coisa. A luta deixou de ser verbo nesse contexto e passou a ser um nome. Então, essa é a definição, né, da derivação regressiva. Ela é formada por substantivos abstratos, que foram derivados de verbos. Só isso. Agora, observem que na estrutura das palavras, dessas palavras, houve uma mudança aí. Houve uma alteração física, uma mudança física notória. Quando ela passou de verbo para substantivo, ela foi escrita de uma outra forma. Beijar passou a ser escrito como beijo. Então, houve aí a alteração de fonemas. E por último, nós vamos falar sobre a derivação imprópria. A derivação imprópria, diferente da regressiva, ela provoca uma mudança gramatical. Só que essa mudança, ela é apenas contextual, ou seja, ela é apenas enquanto ela estiver naquele contexto, naquela situação, naquela frase. Por quê? Porque você não percebe fisicamente, na estrutura da palavra, nenhuma mudança notória. Você vai identificar a mudança pelo significado que aquela palavra vai exercer naquele outro contexto, tá? Então, a imprópria pode ocorrer aí a mudança de um adjetivo para um substantivo, os maus. A princípio, mal é um adjetivo. Um homem mau, Roberto é mau. Só que nesse contexto aqui, os maus não venceram os bons. Esses maus aqui não significa adjetivo, e sim um substantivo por conta da presença do os aqui.